E se eu te dissesse que profecias escritas há mais de 2.500 anos estão acontecendo diante dos nossos olhos? Uma nação que desapareceu por quase 2.000 anos voltou a existir em um único dia. Um idioma que estava morto voltou a ser falado por milhões de pessoas. Um deserto estéril se transformou em uma potência agrícola e Jerusalém continua sendo o centro das tensões do mundo. Para muitos estudiosos da Bíblia, esses acontecimentos não são coincidência. Eles seriam o cumprimento literal de antigas profecias bíblicas. Hoje vamos entender quais profecias sobre Israel estão se cumprindo. Por que Jerusalém é chamada de Pedra Pesada? E qual a relação disso com o terceiro templo e os últimos dias? Durante quase 2.000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo. Após a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C., Israel deixou de existir como nação, mas algo extraordinário aconteceu. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi oficialmente restaurado. Para muitos estudiosos da Bíblia, esse evento se conecta diretamente com a profecia de Isaías 66:8. Pode nascer uma nação em um só dia? Historicamente, isso é praticamente impossível. Mas Israel literalmente nasceu novamente em um único dia. O mesmo povo, o mesmo território, a mesma identidade. Algo sem precedentes na história mundial. Existe outro fenômeno impressionante. O idioma hebraico deixou de ser usado no dia a dia por cerca de 1.800 anos. Ele existia apenas em textos religiosos. Mas no século XIX, um homem chamado Eliezer Ben Yehuda iniciou um movimento para reviver o idioma. Hoje o hebraico é falado por milhões de israelenses. Alguns estudiosos relacionam isso com a profecia de Sofonias 3:9. Então darei aos povos uma língua pura. O que parecia impossível aconteceu. Uma língua considerada morta voltou à vida. Cerca de 60% do território de Israel é formado pelo deserto do Neguev. Durante séculos, aquela região foi descrita como terra seca, estéril e improdutiva. Mas hoje Israel é uma das maiores referências mundiais em irrigação, tecnologia agrícola e produção em regiões áridas. Muitas áreas do deserto foram transformadas em plantações produtivas. Isso lembra as palavras de Isaías 35:1. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo florescerá. E também Ezequiel 3:6 e 35. A terra que estava devastada se tornou como o jardim do Éden. Uma das profecias mais intrigantes está em Zacarias 12:3. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. A ideia é que qualquer nação que tentar movê-la ou controlá-la acabará ferida. Observe a realidade atual. Jerusalém é disputada por judeus, muçulmanos e cristãos. A cidade se tornou um dos centros de maior tensão geopolítica do planeta. Conflitos diplomáticos, guerras, pressões internacionais. Muitos interpretam isso como o cumprimento dessa antiga profecia. Outro tema extremamente debatido na escatologia bíblica é o terceiro templo. O primeiro templo foi construído por Salomão. O segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70 AD. Código. Mas alguns textos bíblicos falam sobre um templo futuro. Por exemplo, Daniel, Mateus 24 e 2 Tessalonicenses. Nessa última carta, o apóstolo Paulo de Tarso menciona que o homem da iniquidade se assentaria no templo de Deus. Isso levanta uma pergunta importante. Se não existe templo hoje, como essa profecia poderia se cumprir? Nos últimos anos, alguns acontecimentos chamaram a atenção de estudiosos. Entre eles, Instituto do Templo. Existe em Jerusalém uma organização chamada Instituto do Templo, dedicada a preparar os utensílios necessários para um possível terceiro templo. Entre os objetos já produzidos estão vestes sacerdate, utensílios sagrados e altar de sacrifícios. Treinamento de sacerdotes. Homens descendentes da tribo de Levi estão sendo treinados para o serviço sacerdotal. A novilha vermelha. Em Números 19, a Bíblia descreve um ritual de purificação envolvendo uma novilha vermelha. Esse ritual não acontecia há quase 2.000 anos, mas recentemente surgiram iniciativas para restaurar essa prática, algo que muitos consideram necessário para o funcionamento do templo. Para muitos cristãos, esses eventos não são apenas acontecimentos históricos, eles seriam sinais de que o plano profético de Deus está avançando na história. Jesus disse em Mateus 24:6, Vede, não vos assusteis, é necessário que tudo isso aconteça. A mensagem central não é medo, é vigilância espiritual. Se essas profecias estão realmente se cumprindo, isso significa que estamos vivendo em tempos extremamente significativos da história. A pergunta não é apenas o que está acontecendo no mundo, mas sim
como está a minha vida diante de Deus? Porque a Bíblia não nos chama apenas para observar os sinais. Ela nos chama para preparar o coração. Se você gosta de conteúdos profundos sobre Bíblia, profecia e história, inscreva-se agora no canal e escreva nos comentários: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender os sinais dos tempos.